Bolsonaro contrata empresa para elaborar lista de pessoas influentes que falam mal de seu governo. Empresa contratada pelo governo federal elabora lista de jornalistas e pessoas influentes e faz recomendações ao governo de como lidar com elas. A empresa BR Mais Comunicação tem apenas o governo como cliente e também disputa outra licitação do Ministério do Desenvolvimento Regional no valor de 8,7 milhões de reais. Então, ontem veio à tona uma notícia que o governo de Jair Bolsonaro contratou uma empresa, a BR Mais Comunicação, para elaborar uma lista de detratores. Na verdade, essa lista ela pegou informações dos principais jornalistas e pessoas influentes na internet, nos meios de comunicação, e classificou elas como detratores, aqueles que são contrários ou que em algum momento expuseram uma opinião contrária ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo do presidente Jair Bolsonaro e principalmente do ministro Paulo Guedes, no ministro da Economia Paulo Guedes, os influentes neutros, que seriam aqueles que não teriam expressado nenhuma opinião contrária ao governo, e os apoiadores. Essa lista, esse relatório da empresa da BR Comunicações veio junto com recomendações de como o governo deveria agir em relação a esses influencers, a esses jornalistas. Em determinados casos, enviando informações para esses jornalistas, em outros casos, se eram pessoas que demonstravam apoio ao governo, a recomendação era que o governo dê apoio a esses influenciadores, a esses jornalistas. Primeira coisa, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério porque, primeiramente, o governo ele só tem um interesse. E aí mostra que ele tem apenas um interesse. Ele não tem um interesse em informar corretamente o cidadão, a cidadã brasileira. Ele não tem o interesse de ter um governo, de pegar essas críticas, de receber essas críticas e mudar a sua atitude ou mudar aquela política específica. Ele tem o interesse de manipular essa informação. É para isso que ele pega uma lista, só tem essa utilidade, uma lista de influenciadores e de jornalistas com recomendações, ou de mandar esses jornalistas corrigirem a informação, distorcendo e mandando a informação que o governo quer que eles exponham, ou se esses influenciadores, se esses jornalistas são apoiadores, mandar apoio para esses jornalistas. Então, o único interesse do governo, e ele foi eleito nisso, ele foi eleito a partir do controle da informação das informações das mídias sociais, a partir do controle a partir da disseminação de desinformações, de conteúdos falsos, de notícias falsas pela internet, e é isso que o sustenta no governo. Então, a partir do momento que passou aquele frenesi eleitoral, que ele percebeu que não conseguiria manter o controle total dos meios de comunicações, porque quer queira, quer não, a gente ainda está em uma democracia, apesar de cada vez mais uma democracia só na aparência, uma democracia só na formalidade, mas a gente ainda está em um regime democrático, em um sistema democrático em que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão ainda é regra e garantida, que as pessoas possam opinar e possam expressar as suas opiniões, mesmo que contrárias ao governo.
Então ele percebeu que ele não iria conseguir manter o controle total da informação, não iria conseguir disseminar a desinformação como ele quer pelos meios de comunicação. Então a maneira que ele encontrou foi contratar uma empresa para ter um relatório daqueles que falam mal, para observar aqueles que falam mal. E veja, ele pagou essa empresa, e aqui já entra nos indícios de corrupção. Ele pagou essa empresa, BR Mais Comunicações, mais de 2 milhões de reais. O contrato para o levantamento dessas informações, segundo foi apurado, girou em torno de mais de 2 milhões de reais para a contratação desse serviço. Nenhum serviço vai pagar, ninguém vai fazer um serviço, vai pagar por um serviço que se restrinja a simplesmente colher um pequeno dossiê, uma pequena informação resumida dos principais influenciadores do Brasil, os influenciadores, jornalistas e influenciadores. Esse serviço, só esse serviço não vale 2 milhões de reais. Então, o serviço que essa empresa deve estar prestando ocultamente para o governo ainda tem que ser investigado e há de ser investigado. Hoje, deputados na Câmara dos Deputados Federais estão pressionando, deram início ao processo de formar uma CPI de investigação para isso. Foi o segundo assunto mais comentado nos trend topics do Twitter. Então é algo que vai ser investigado, que ainda vai vir à luz. E veja como é suspeita essa atuação dessa empresa de comunicação que elaborou esse relatório. A BR Mais Comunicações tem um único cliente, que é o governo federal. Talvez né, ganhando 2 milhões de reais para levantar uma pequena biografia com um resumo dos jornalistas mais influenciadores que você encontra até na página da Wikipédia, é muito vantajoso você manter uma empresa aberta só com um cliente, né? Mas evidentemente é extremamente suspeito que a empresa contratada pelo governo federal para fazer esse levantamento altamente irregular ou com grande indício de irregularidade tenha um único cliente que é o governo federal, é algo extremamente suspeito. E mais do que isso, né? É normal que o governo tenha interesse em saber quem são os jornalistas mais influenciadores ou aqueles influencers digitais hoje com o advento das mídias digitais. E, de certa forma, é normal o governo ter interesse nessa informação, porque para justamente ver aquelas pessoas que poderiam ser credenciadas para acompanhar de perto a agenda presidencial, a agenda do governo, receber diretamente malas diretas de informação do governo. De certa forma, é natural que um governo tenha interesse em um tipo dessas informações. O que não é normal é que essa empresa apresente um relatório classificando esses jornalistas e esses influenciadores digitais entre aqueles que falam, que promovem, que expressam uma opinião contrária ao governo, que seriam os detratores, e aqueles que apoiam ou são neutros em relação ao governo. Esse tipo de classificação dos jornalistas e dos influenciadores não é normal em uma democracia. Você está classificando, você está na prática classificando os jornalistas como amigos e inimigos e está com um relatório direcionado para ter um controle do direcionamento das informações que aqueles jornalistas e aqueles influenciadores vão propagar e disseminar. E esse tipo de controle é censura, e nós já vimos o governo federal utilizando os órgãos e as agências de segurança, principalmente a Agência de Inteligência Brasileira, para perseguir e vigiar opositores.
Nós já tivemos indícios disso, que a Agência Brasileira de Inteligência já fez relatórios de inteligência para o governo federal, classificando até mesmo padres e autoridades religiosas que expressam opiniões contrárias ao governo, e isso é atitude e isso é controle de informação típico de um governo ditatorial e não de um governo democrático. E eu fico decepcionado, né? Mas nada surpreso que a gente aqui do A Hora da Democracia ainda não está incluído na lista, mas com o apoio de vocês, com o compartilhamento de vocês, com a ajuda de vocês, com certeza nós vamos chegar a ser incluídos na lista de detratores do governo federal. Então, se você está assistindo e quer ver o A Hora da Democracia na lista de detratores do governo federal, compartilhe este vídeo e ajude a gente a espalhar essa mensagem, esse conteúdo democrático e progressista para o maior número de pessoas.